E eu vou conversar hoje com Hélio Jove, ele é engenheiro ambiental. Nós vamos falar um pouco sobre as questões ambientais, o que está acontecendo, legislação, o que está sendo necessário para o produtor. Hélio, boa tarde. Oi, Fabrício, boa tarde. Obrigado por mais uma vez estar aqui no seu programa, contribuir aí com conhecimento e assistência ao produtor rural. Hélio, nós estamos aí chegando no momento de chuva. É o momento também de fazer aquela recuperação, aquele plantio que é preciso, né? Exatamente. Agora começa o cumprimento dos PRADs, né, os planos de recuperações de área degradada, que começa sempre em novembro, na verdade. Então, o pessoal já começa a preparar e tudo, mas tem que firmar mesmo as chuvas, porque como qualquer cultura, essas mudas nativas, elas não são tão fáceis de pegar se não tiver com uma área bem molhada. Aí, então, a orientação é que a partir de novembro, quem tem que fazer plantio, faça com monitoramento direitinho ali. Toda a área de recuperação de área degradada, eu, por exemplo, planto mais ou menos 100 mil mudas todo ano. A gente começa sempre no início de novembro e termina antes de dezembro para elas terem um período bom aí de muita chuva e recuperar realmente a área. E quando nessas mudas aí também precisa fazer adubação, precisa fazer todo um trabalho ali de cupim, formiga? O principal de um replantio de mudas nativas, primeiro é acabar com a praga ou até mesmo a braquiária. A braquiária, inclusive, ela solta uma citocina que mata a muda nativa. Então, você tem que dessecar essa área. E no plantio, como faz no plantio de milho e de soja, você também tem que colocar um pouco de calcário para melhorar o pH do solo e adubação, que ajuda bastante no crescimento dessas mudas. Hoje, quais são as principais necessidades que o produtor tem em relação à legislação ambiental de Goiás? Goiás, mais uma vez, como aconteceu no final da década de 70, tem a legislação mais moderna do Brasil. Então, hoje a gente está com a legislação que mais de 80% das atividades são liberadas sem necessidade de vistoria pelo órgão ambiental. Isso não significa que está afrouxando, na verdade, trazendo mais responsabilidade para o produtor. Ele apresenta um projeto, ele tem que cumprir as condicionantes, e ele cumprindo essas condicionantes e apresentando os relatórios, automaticamente não tem essa fiscalização do órgão ambiental, que era o que mais demorava na liberação de uma licença ambiental. Uma situação muito boa também para quem planta soja, que a agricultura está passando da pecuária para a agricultura, você tem que cortar aquelas árvores isoladas. E hoje tem uma forma de você tirar essa licença, uma autorização de corte de árvores isoladas, que está saindo muito rápido. Então, o produtor ele tem a forma de regularizar sua propriedade hoje, porque a legislação está bem atualizada. Com essa legislação atualizada, ela fica assim, algumas áreas ali que ela é autodeclaratória. Isso aumenta a responsabilidade no produtor, caso ele vá lá e faça uma declaração incoerente com a realidade? Isso, inclusive, quando a pessoa requer qualquer tipo de licença, ele assina um documento falando que as informações são verdadeiras, são verídicas. Então, isso é um caso muito complicado. Inclusive, a gente está vivendo isso aqui na região de Orizona, no estado de Goiás. Fizeram umas licenças falsas, um técnico fez isso, os produtores não sabiam, a SEMAD chamou eles e agora estão resolvendo isso. Então, quer dizer, o produtor tem que ficar atento, porque a legislação ela mudou, é complexa, tem várias regras, mas o que reclamavam de não liberar hoje está saindo com muita rapidez. Então, tem que ficar atento com certeza sobre essas situações. Tá, agora você lembrou bem aí, você destacou um ponto importante, que é a confiança do consultor que está dando o suporte. Tem como o produtor fazer alguma pesquisa junto à SEMAD para verificar se esse consultor ele tem ali um histórico de confiança? Não, a SEMAD não tem esse tipo de cadastro. Na verdade, essa confiança tem que partir... o que acontece mais com o meu trabalho? É cliente indicando cliente. Então, ele ter uma informação de algum colega, algum produtor, mas, na verdade, também tem outra forma, ele perguntar quantas licenças a pessoa já liberou, quais tipos de projeto, quais são os clientes que ele tem em cada cidade. Então, o produtor ele é bem inteligente nesse sentido de sair fora dessas situações. Acontece,
toda a área tem os caras que não prestam um bom serviço, mas isso não é só na consultoria ambiental, é em qualquer área. A pessoa tem que procurar saber melhor quem é a pessoa que está prestando o serviço. Você também me falava aí daquela questão de quem fez algum desmatamento até dezembro de 2019 e não tinha ali uma licença, mas era uma área agricultável e que hoje está facilitado para ele regularizar isso aí. Como é que funciona essa regularização? Exatamente. A primeira data base que a gente tem que ter é 22/7/2008, que a gente fala que é área consolidada. Quem desmatou até essa data, ele foi perdoado pelo Código Florestal. Agora, com a Lei de Passivos Ambientais em Goiás, quem desmatou até 26 de dezembro de 2019, sem licença ambiental, e que não é área de preservação permanente, nem área de reserva legal, ele não precisa mais reparar o dano, desde que essa área seja utilizada para agricultura ou pecuária. Não significa que ele não vai ser penalizado. A multa é R$1.000 por hectare. Mas outra situação nova também é que essa lei de passivos ambientais e a lei de autocomposição, ele tem 60% de desconto desde que ele assine um termo de compromisso com o órgão ambiental e cumpra esse termo e regularize sua propriedade. E em relação a... Você também estava me falando em relação à licença ambiental que vai ser solicitada a partir de setembro do ano que vem, que é para a área de agricultura e de pecuária. Como é que vai ser essa licença? Como que funciona? Com a nova lei de licenciamento ambiental, que é a 20.694, que foi regulamentada pelo decreto 9710, esse decreto ele é do dia 3 de setembro de 2020. O artigo 59 diz que atividades que eram dispensa de licença até aquele momento tem 3 anos para se regularizar. E aí entra a atividade de pecuária extensiva e agricultura de sequeiro, e pecuária extensiva, que era dispensa de licença, que a partir do dia 3 de setembro de 2023, toda propriedade tem que ter essa licença ambiental. Hoje ainda consegue uma declaração de inexigibilidade, mas a partir dessa data, que é dia 3 de setembro de 2023, toda propriedade tem que ter uma licença ambiental. E aí, automaticamente, ele tem que regularizar também de onde ele utiliza a água, porque para obter essa licença, ele tem que ter a outorga de onde ele utiliza a água na propriedade. Bom, ainda daria para a gente ficar conversando muita coisa aqui. Eu quero agradecer a você pela participação e, no outro momento, a gente quer, de novo, fazer um bate-papo aqui. Eu que agradeço. Só para ficar registrado, eu estou falando aqui de Piracanjuba, da Cooperativa dos Produtores de Leite, a CPLP. Parei aqui porque eu estava fazendo algum trabalho de algumas fazendas aqui. Eu estou sempre à disposição para cumprir o nosso propósito, que é ajudar o produtor rural.